Boa noite a todos, irmãos. Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento no livro de Marcos, capítulo número 8, verso de número 1 até o verso de número 13. Diz assim, as Santas Escrituras do Novo Testamento na Nova Almeida Atualizada. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-lhes, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Amém. Pode assentar, irmãos. Meus irmãos, vamos falar sobre 3 versos aqui. O de número 1, o de número 6 e o de número 12. Eu quero destacar, amados, aqui o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Meus irmãos, era uma grande multidão que estava ali. Esta era a segunda multiplicação dos pães. Ele estava retornando da Fenícia, o Senhor Jesus com seus discípulos, e passando por aquela região de Decápolis, eles chegaram ali, naquele local onde eles estavam, amados, e ali, próximo a Cafarnaum, Betsaida, ali naquela região do mar da Galileia. Então, ele foi aguardado por uma grande multidão que sabiam que ele ia para aquelas bandas. Eles ouviram a palavra de Deus pelo Senhor Jesus, que estava ali com eles, na Galileia. Meus irmãos, aqui nesse texto sagrado, amados, a gente ouve, ou a gente toma conhecimento do que aconteceu no capítulo 6 aqui é o 8, no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e aqui nós estamos na segunda, um pouco mais diferente.
do que aquela. E nessa oportunidade, irmãos, os discípulos disseram: como é que a gente vai fazer? Olha, parece que Jesus dizia: vocês não estavam na outra, não? Vocês não viram como é que eu fiz, não? É claro, não é isso que o Senhor, eu quem estou fazendo ilação sobre ilação. Os discípulos parece que não fazia nem tanto tempo assim que ele tinha multiplicado os pães ali próximo, né? Mas eles estavam ali, amados, com dificuldades. Mas Jesus disse para eles: o que é que vocês têm aí? Disseram que tem 7 pães, pronto, precisa ter um só, porque ele ia multiplicar, né? E aqui ele nem mencionou no início, como da outra vez, os peixes, veio mencionar depois, né? Veio mencionar depois. Nesse verso de número 12 aqui, amados, Jesus termina aquela jornada da multiplicação dos pães e resolve ir clandestino a Cafarnaum. E ao chegar ali, amados, ele se encontrou com os fariseus, os camaradas que vinham do Sinédrio. Cafarnaum era uma cidade grande, tinha lá uma base romana e uma base do Sinédrio. E ali eles, os fariseus, com o desejo de pegar Jesus, alguma falha, algum erro, pediu a ele um sinal. Então nós vamos ver durante essa mensagem que estamos transmitindo para vocês, irmãos, vocês vão ver aqui o que aconteceu naquela segunda multiplicação dos pães e a saída de Jesus para a Cafarnaum. Então no primeiro verso que eu quero trabalhar com vocês, é o verso 1, grande multidão, e a grande multidão não tinha o que comer. Eles estavam, amados, ali já há 3 dias, né? Há 3 dias. Como eu disse, um pouco diferente da primeira multiplicação dos pães, amados, que está narrado essas 2 multiplicações dos pães e dos peixes, e todos narraram as multiplicações. As 2 multiplicações, só quem registrou foi Marcos e Mateus. Os outros não registraram. João só registrou uma multiplicação dos pães. Mas aqui, no livro de Marcos e também de Mateus, embora em Mateus diga uma localidade e em Marcos diz outra, mas é a mesma coisa. Ele estava ali naquela região. Amado, aqueles quase 4.000 homens, né, que estavam ali, amados, eram 90% gentios ali. Na primeira multiplicação dos pães, quase todos eram judeus. Então vejam, amados, o Senhor Jesus alcançando judeus e gentios, e foi a mensagem que ele deu quando levou Paulo a crer, a ser mudado, transformado na estrada de Damasco. E quando ele estava ali em Damasco, depois que ele foi curado dos seus olhos, que voltou a ver e foi batizado, ele recebeu uma mensagem ali, amados, de Ananias, dada por Jesus Cristo, dizendo as seguintes palavras. Livro de Atos 9:15, ele disse: diga a ele, Ananias, que eu escolhi ele, Paulo, que era Saulo, para ele ser o grande anunciador da boa nova do Evangelho para os gentios, em segundo lugar os judeus e as autoridades. Então o Senhor Jesus estava, amados, falando para gentios,
falando para os judeus. Esta foi a missão do Senhor Jesus aqui, amados, para transmitir a boa nova da salvação. Amados, as mensagens do Senhor Jesus eram mensagens de motivação, amado, até que ele mesmo disse ali para os seus discípulos, que quando viu aquela multidão, disse: são como ovelhas que não têm pastor. Eles estavam muito comovidos, não é, amados? E aquelas mensagens parece que entravam de forma profunda, impactante na vida, amados, daqueles homens, daquelas pessoas. Aqueles homens ali só tinha mais homens, né? Eles ficaram impactados com a mensagem. Eles foram para ali para passar um dia com Jesus Cristo. E já se fazia 3 dias. Eu creio que eles trouxeram um pacotinho com pão para um dia. Mas quando as mensagens eram pregadas por Jesus Cristo, aqueles homens ficavam ali alvoroçados. Nunca viram alguém falar como falou Jesus para eles. Meus irmãos, preste bem atenção, meus amados, né? As mensagens eram, como eu disse, profundas, amados, e aqueles homens ficaram completamente maravilhados, amados, né? Eles resistiram, mesmo com fome, talvez no segundo dia, já no terceiro, o Senhor Jesus percebeu que eles estavam realmente enfraquecidos, porque praticamente não se alimentaram bem. E Jesus Cristo terminou aquele evento lá para as 5 horas da tarde, e eles despediram. Tinha uns que vinham de longe, que passariam a noite toda andando para chegar na sua cidade, mas Jesus chamou os discípulos e disse: eu não vou despedir esse povo sem que eles comam alguma coisa. Meus discípulos, vê aí, tem pão por aí. E os discípulos se movimentaram e disseram: Senhor, só tem 7. Ora, da outra vez só foi 5, né? Traga para cá, né? E ele orou a Deus ali, para Deus realizar a bênção. Em seguida apareceu os peixinhos, multiplicou também os peixinhos, dando graças a Deus por isso. Meus irmãos, é uma alegria grande, amados, para nós, meus queridos. Eles, amados, estavam ali com fome e saciaram a sua fome. Eles estavam ali crendo na palavra de Deus, eles estavam se alimentando da fé, estavam tão fortalecidos na fé que nem davam conta que estavam com fome. No verso, amado, de número 6, 7 pães partiu-os, amados, após ter dado graças a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo conhecia aquela multidão uma por uma das pessoas. Ele conhece nós um por um, nossas índoles, nossas intenções, o que nós estamos fazendo. Ele sabe de tudo, amado. E hoje na escola dominical, quando a gente falou daquela questão de que dos 600 homens que saíram do Egito, eram 2 milhões de pessoas, 600 homens, que tinham mulheres, crianças e tudo mais. Infelizmente, amados, somente 2 entraram na terra da promessa. Os outros foram reprovados, ficaram pelo meio do caminho, morreram nas guerras que tiveram para tomar posse na terra. Era a missão de expulsar 10 nações índias que ocupavam a terra, e ainda hoje estão lá no trabalho. Então, meus irmãos, aqui, meus queridos, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. O que Deus tem para mim e para você, né? E quem estava ali, com certeza, amados, puderam comer, puderam se fartar. Olha, amados, como eu disse, o Senhor Jesus conhece o coração de cada um. Aquele povo, como é que eles chegaram ali? Com certeza, eu acho que reverberou, amados, as notícias da primeira multiplicação, que foi ali próximo, né?
foram muito mais próximo de Cafarnaum, já na Galiléia, já de judeus. Ali ainda era voltando da Síria. Então, amados, ele estava naquele instante tão importante para a vida daqueles homens amados. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus e eles foram atraídos pelas informações e foram atrás de Jesus, porque certamente disseram que ele estava voltando da Síria, onde ele passou em Sidom, né? E esteve ali, né? Nós já pregamos sobre isso aqui, sobre aquela mulher sirofenícia, né? E aí ele estava voltando. E quando chegou ali, amado, já próximo de Cafarnaum, ele então teve aquele momento em que os gentios estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele, como eu disse antes, se compadeceu daquela multidão, amados, né? E o que é que o Senhor Jesus Cristo queria fazer ali? Saciar a fome deles, porque eles foram satisfeitos por tudo que ouviu. Eles se alimentaram da fé, da palavra de Deus, agora eles precisariam estar fortes fisicamente para não desfalecerem e irem para as suas casas, amados, né? Jesus resolveu aquele problema ali de que não tinha o que comer. Amados, o Senhor não demorou, imediatamente colocou as mãos para os céus, orou ao Pai, amados, e Deus mandou pão com abundância. E os discípulos, como fizeram a primeira vez, distribuíram para aquele povo, meu amado. Foi, na verdade, 4.000 homens que comeram e se fartaram aquele pão gostoso que eu conheci lá da Galiléia, eu e Marlene. Pão muito gostoso, saboroso, né? Principalmente quando ele não tem fermento, né? Que é usado para os pães ázimos. Nós comíamos aquela massa, amado, sem levedação, só com o óleozinho do azeite e a pitadazinha mandava de sal, né? Para a gente comer o pão gostoso, né? Amados, toda a multidão, amados, se sentou ali naquela relva, digamos que tivesse tido algum capinzinho por ali, né? Para suavizar mais para eles, amados. E o Senhor Jesus então alimentou todos eles, amados, e só despediu daquele povo depois que todos tinham comido, todos tinham se fartado, amados. E diz aqui o texto que sobraram 7 cestos de pão e de peixes. Jesus Cristo, ele vem em abundância, ele sabe da nossa necessidade, ele supre a nossa necessidade e ele dá mais do que nós precisamos. Ele vem com tudo para nos abençoar, ele vem para satisfazer o nosso desejo, as nossas vontades. Creia assim na palavra de Deus. Ali então terminou tudo, a alimentação, ele despediu, né, todos eles e foi para a outra região, para dar uma luta ali, acredito que era Magdala, onde eu fui com Marlene para lá, né, saindo de Tiberíades, cruzamos ali, saindo no barco lá, eram as épocas que Jesus andava, né, com os discípulos, e nós chegamos lá, amados, em Magdala, e já é ali numa região próxima de Decápolis, muito importante. Meus irmãos, aconteceu o seguinte: quando ele chega ali, os fariseus estavam no pé dele, estavam querendo, amados, pegar Jesus em alguma falha, algum erro, amados, né? E eu creio, amados, que existia sempre ali uma guarda permanente de fariseus mandados pelo Sinédrio para participar, amado, dos eventos aonde o Senhor Jesus Cristo estava.
Eu acho até que ele estava lá naquela multidão ali, amados. E eles parece que eles viram a primeira multiplicação, viram a segunda, amados. Os fariseus, amados, ali presentes, estavam acostumados, amados, a ver os milagres, amados, que o Senhor Jesus Cristo fazia. Eles acompanhavam Jesus. Ele curou aquela mulher na multidão que seguia do fluxo de sangue, aquela mulher, uma doença parecida naquela época com a doença, amado, mais grave, não é? De lepra. E aquela mulher viu Jesus, não deu outra. Criou coragem e foi tocar na orla das vestes de Jesus. E quando tocou ali, ela teve um reboliço de cura. E Jesus automaticamente disse: de mim saiu o poder. E os discípulos disseram: mas mestre, todo mundo te mexe, todo mundo bate em ti, e tu ainda vai perguntar essas coisas. Nós, Jesus disse: para. Aquela mulher disse: foi eu, Deus. Aquela mulher foi curada. E enquanto Jesus, e os fariseus lá de lado, enquanto aquela mulher foi curada, chegou Jairo com os seus trabalhadores e disse: o senhor dá para ir à minha casa? A minha filha está na frente dos fariseus, dá para ir para a minha casa, que é aqui em Cafarnaum. Aí Jesus disse: calma, fique tranquilo. E atendeu ali algumas multidões, e de repente chega uma caravana lá da casa de Jairo e diz: não importune mais esse homem não, deixa esse homem para lá. O que houve? Ele disse: a sua filha morreu. E Jesus, porque está distante, mas ele estava ouvindo tudo. E disse ali, voltou-se assim e disse: o que é que está vendo, Jairo? Aí ele: não, minha filha já morreu. Aí Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Aí aquele homem tranquilizou-se. E de repente saiu e foi ao encontro lá. Ele, depois de ter curado tanta gente enferma, leprosos, cegos, ressuscitou pessoas, amados, mas aqueles homens estavam ali esperando Jesus e queria colocar ele em uma situação difícil e disse para ele: mostra um sinal. Ora, Jesus Cristo, você devia estar lá no Monte Sinai quando eu fiz o milagre do povo, que ele queria milagre do céu. Você iria ver o milagre das nuvens, do fogo, né? Aqueles guardas do Sinédrio, irmãos, ele voltou lá para Jairo, curou a filha dele, né? E os fariseus atrás. E aí os guardas, os fariseus ali, amados, exigiu dele: não, eu quero esse milagre, a gente já viu aí, mas não estou acreditando nessas coisas não. Isso aí o senhor fez alguma esperteza, né? O senhor fez algum tipo de sei lá, de mágica, né? Agora, eu quero que o senhor faça o sinal do céu. Tire o cavalo da chuva, rapaz. Eu tenho a obrigação de fazer sinal nenhum para você, rapaz, né? É que esses caras ficaram, amados, com aquela arrogância deles, ouvindo o que Jesus Cristo disse para eles, né? Eles queriam algo espetacular. Aqueles homens queriam algo, amado, de um milagre diferente, amados, né? Mas o Senhor Jesus Cristo disse para eles: eu não tenho milagre para vocês. Os milagres vocês já viram, rapaz. Vocês creiam em Deus, né? Creem em Deus. É isso que vocês precisam crer na vida de vocês, né? O orgulho, amados, daqueles homens era grande demais, aqueles fariseus, amados, né? E Jesus, de maneira nenhuma, amado, concordou com eles, não é? Jesus, então, realizou muitos sinais, muitos prodígios, amados, para os seus seguidores, mas aqueles fariseus, ele disse: não farei para vocês. Jesus não apareceu para incrédulo quando ressuscitou, ele só apareceu para os seus. Ele não tinha satisfação de andar incrédulos. Não tinha. Nós precisamos crer, amado, no Senhor Jesus, amado. Eu queria concluir, meus irmãos,
O orgulho é algo triste, muito ruim. O orgulho não pede licença. Aquele fariseu podia ter pedido licença a ele. Não pediram licença, amado. Eles foram direto para Jesus, atropelando tudo, e disseram: faz um sinal para nós aí. Não é assim não, rapaz. Não é desse jeito não, né? O orgulhoso, ele não pede perdão, ele não se justifica, ele não dá explicações, amados, e ele só vai fazer o quê? Ameaçar os outros. Esse é o orgulhoso, o soberbo, amado, né? E tem uma coisa, ele é tão rico que ele não pede ajuda a ninguém. Ele pensa que ele pode fazer tudo sozinho, né? Entendeu como é? É alguém que não perdoa e que se vinga com o seu próximo, amado. Ele só gosta de algumas coisas como elogios e reclamar de tudo. É o que os fariseus estavam ali. Eu já vi esse milagre tudo aí, mas não estou convencido não. Agora faz um aí para me se convencer. Jesus disse, não. Ele diz não a quantos não creem nele. A Bíblia diz, lá em João 3,36, o meu julgamento é este: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos?